hoje eu estou muito, mas muito grata por estar na escola. Qual que é o nome da escola? Que coisa linda, por estar na escola com vocês, aqui na cidade de Franca, para fazer o segundo lançamento desse livro. O primeiro foi feito lá numa escola em Ribeirão Preto, e agora está sendo o lançamento aqui com vocês. Vocês vão ter o privilégio de pegar o livro, de ouvir a história sobre o livro em primeira mão. Tá bem? Bom, como que foi feito, como que eu tive a ideia para fazer este livro? Este livro é um conto mineiro de um livro muito antigo que eu li. Depois eu ouvi numa contação de histórias, só que o título da história era Quando Deus Pintou as Aves. E eu não poderia publicar um livro com este título, porque tem cunho religioso, certo? Então, nós optamos para dar outro título para o livro, tá bem? E hoje vocês vão conhecer um pouquinho da história do caderno de artista, tá? Eu não fiz esse livro sozinha. Eu precisei de muita ajuda, tá? Primeiro eu fiz várias aulas com professores especializados em literatura infantil juvenil brasileira, ouvindo opiniões, porque nem sempre que a gente faz um projeto, a gente pode achar que o nosso projeto é maravilhoso, maravilhindo, e não ouvir a opinião do outro. É muito importante o olhar do outro, tá? Então, se eu não tivesse tido o olhar do outro, muitos seres não estariam aqui neste livro, tá bem? Então, depois que eu pensei muito, olha, 2003, que eu ouvi esta história, 2003, né? Ficou guardada aí bastante tempo, né? 20 e quantos anos? Vamos ver quem é bom de matemática. 22 anos ficou guardada essa história. E aí, eu fui atrás de várias empresas. A maioria me disse não. E depois de eu agendar de maio até agosto, exatamente um ano atrás, eu consegui falar com uma das donas da empresa e ela se encantou com o projeto. Então, esse projeto ele foi realizado com a Lei Rouanet, Ministério da Cultura apresenta, a Tracan, a Case e a TMA. São as 3 patrocinadoras que fazem parte de um grupo de empresas que patrocinaram este livro. Eu prestei o concurso, me inscrevi na plataforma do governo, uma amiga, Andréa Cruz, me auxiliou na inscrição, e o livro ganhou o concurso, e depois nós fomos atrás dos patrocinadores, ok? Então eu vou contar um pouquinho para vocês desta história. Era uma vez, quem gosta de histórias? Muito bem. Era uma vez. Sabe o que é isso aqui? É unha de ovelha, tá? Ela faz o barulho de água, ó, de patas andando, tá? E eu uso isso aqui para contar histórias, tá bem? Então, era uma vez, num reino muito distante daqui, existiam pássaros, e vocês vão conhecer a história deste pássaro. Num reino bem distante daqui, havia um artista, mas esse artista estava entediado. Tudo no mundo dele era escuro, sem graça, vazio. E ele pensava, eu preciso criar alguma coisa. Eu preciso inventar alguma coisa. Pode passar. E aí ele criou a tinta branca. E na hora de eu montar o livro, aqui eu escrevi a dedicatória. Eu dediquei para minha netinha, que agora ela tem 8 meses, a Helena, e a ilustradora fez uma dedicatória para todos que apreciam a beleza, o amor e os pequenos detalhes da vida. Essas iniciais aqui é do meu nome e do nome da ilustradora, tá? Ele criou a luz. E aí, ele criou vários riscos e rabiscos. Começou a testar várias texturas,
várias cores, e ele gostou muito do que ele fez, mas muito do que ele fez. E, de repente, ele criou um planeta. E esse planeta era parecido com o nosso. E amassa papel daqui, rabisca de lá. E ele falou, deixa eu fazer uma brincadeira. E se eu criar corpo de camelo, pernas de centopeia e focinho de porco? Será que vai dar certo? O que vocês acham? Sim, deu certo? Não. Olha só. E se eu criar uma cara de onça, corpo de abelha? Será que daria certo? E orelha de urso? Também não. E se eu criar cara de lobo mau, rabo de sereia e as costas de um tubarão? Será que daria certo esse projeto? Também não. Eu concordo com vocês. E aí ele foi rabiscando e rabiscando. E ele começou a inventar bicos. Ele fez a parte interna dos ossos de uma ave. Depois vocês prestam bastante atenção, porque tem muitos detalhes neste livro. E aí ele falou, como será o pescoço da girafa? Como será? Esse aqui é um representante da nossa amiguinha girafa. Aí ele desenhou um pescoço curto. Acho que não combina. Eu quero que todos possam olhar para cima para ver o pescoço da girafa. E aí ele projetou um pescoço bem grandão, patas nadadeiras, patas de aves que iam agarrar a presa. Depois vocês vão imaginar que animais seriam esses. E aí, ele decidiu, eu vou guardar a nossa amiguinha aqui. Opa! Ele decidiu criar aves que faz parte do Cerrado de São Paulo. Urubu-rei, a tesourinha. Quem conhece esse aqui? Muito bem, a coruja buraqueira. E esse aqui? Bem-te-vi não, beija-flor, gravata vermelha. E essa ave está em extinção, é o arapapá. É o bico de sapato. Bico de sapato? O nome dele. Do arapapá? Tá. Ele chama de bico de sapato, caso que faz muito barulho, que é igual de sapato. É igual ao sapato. Então, outro nome, vocês estão aprendendo com o colega do arapapá, que é bico de sapato. Ele conhece o arapapá como bico de sapato. E ele foi desenhando. Ele falou, eu vou criar o reino vegetal. Eu vou pegar bastante aqui, tá? Eu vou criar o reino vegetal. E ele começou pelos fungos, pelos cogumelos. E vocês vão descobrir lá no final do livro o nome de cada um desses cogumelos, tá? E depois ele falou, eu vou projetar também o baobá, que é uma árvore que fica no país no continente africano. Tem muitas histórias com o baobá. Que as folhas dele parecem raízes, né? Um tronco bem grandão que acumula água. Ele projetou a araucária, que é um dos símbolos do nosso estado do Paraná. Projetou a flor do café, que é da região de Franca, a flor do ipê amarelo, e ele foi desenhando. E um dia ele disse, hoje eu vou construir um lindo jardim, eu vou projetar o jardim. E ele fez flores, muitas flores. Alguém conhece uma das flores que estão aqui? Essa é rosa, mini rosa. Essa é a flor do maracujá doce, o lírio, flor de lírio do campo, amor perfeito, gravilha anã, grevilha anã. E ele foi projetando. Mas, de repente, um ser muito curioso veio espiar, pé por pé, para ver o que o artista estava pintando. E ele entrou na página só de curiosidade. E ele disse, uau, o artista está pintando flores coloridas. Ele ficou encantado com as flores e foi cheirar as flores. Cheirar, cheirar e beijar uma por uma. De repente, quando ele olhou nas suas penas, ele estava pintado.
A cor das flores e das folhas das flores colaram em suas penas. Ele saiu da página todo pintado e disse, e agora? Como eu vou contar para o artista a arte que eu fiz? Ele procurou o artista e disse, artista, por favor, não brigue comigo. Eu amei as flores, eu fui beijá-la e minhas penas ficaram pintadas. E o artista sorriu e disse, quer dizer que você não conseguiu me esperar? Quer dizer que você não conseguiu esperar a sua vez? Ele disse, sim. Eu fiquei encantado. Me deixe ficar com essas cores. E o artista disse, sim, pode ficar com essas cores nas suas penas, mas saiba de uma coisa, é o nosso segredo, você não vai contar para ninguém e para sempre você será chamado de beija-flores. Ele disse, tudo bem, tudo bem, tudo bem. E aí, o beija-flor, muito exibido com a sua nova cor, saiu para os 4 cantos do caderno. Quem que já viu como que o beija-flor voa? Como que ele voa? É devagar? É rápido? É rápido! Sabia que o coração do beija-flor bate tantas vezes que se o nosso batesse na frequência dele, a gente não conseguiria ficar vivo? Bate rápido, rápido, mais de 1000 vezes por segundos. Ele voa igual uma borboleta. Ele voa igual uma borboleta. Muito bem, ele voa assim, ó, zum, zum. Não é assim? Vamos fazer comigo o voo do beija-flor? Vamos lá? Zum, 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 zum. Muito bem. Ele foi fazendo esse zum-zum nos 4 cantos do caderno e começou a falar para os bichos. Vocês estão vendo as minhas penas, ó, toda colorida? Agora eu estou com pena colorida. E os bichos falavam, onde você conseguiu cores? Conte para nós. Aí ele lembrava da voz do artista. E esse é o nosso segredo. Conte para nós, beija-flor, como você conseguiu? E aí o beija-flor não aguentou. Contou o segredo. E aí veio filas e mais filas. Ele disse para os bichos, o artista tem uma paleta de mais de 1000 cores, maravilhosa. E os bichos ficaram malucos. Veio o urubu-rei, a tartaruga-tiga, a tesourinha, o azulão, o martim pescador, o papagaio charão não teve paciência, se esfregou na paleta, o arapapá. E a gaivota disse, artista, eu quero ser branquinha, de asas cinzas e bico amarelinho. E o artista atendeu o pedido da nossa gaivota. Mas a paleta foi diminuindo e o artista fez uma pausa para criar novas cores. E aqui vai uma dica para vocês, para as professoras de vocês, para depois vocês criarem as suas cores, como o artista criou. Sabe qual o nome da cor? Cor língua de gato. Você já viu a cor língua de gato? Cor flor do campo. Cor bolo de fubá. Quem aqui lembra da cor do bolo de fubá? Cor café coado. E assim ele criou muitas e muitas cores. Põe lá, Helena. E aí vieram a girafa, e essa borboletinha acompanha quase todas as páginas do livro. É uma borboleta monarca, depois vocês vão estudar sobre ela. O tamanduá, o mocho dos banhados, que é o parente da coruja, o tigre siberiano, e o macaco já estava com seu pelo todo marrom e a sua barriga cinza. E quando ele viu o vermelho, ele disse, artista, por favor, eu quero pintar o meu rabo, eu quero pintar o meu rabo, eu quero ter o rabo vermelho. E o artista, sim, fique à vontade. E o macaco foi lá e passou o seu rabo na tinta vermelha, e até hoje ele se chama Macaco Rabo de Fogo. Vocês conhecem ele? Depois vocês podem pesquisar. Macaco Rabo de Fogo. Só o rabo dele ficou vermelho. E aí entra a nossa girafa, ganha cores marrons, rosado, amarelo tostado. E aí chega o elefante, põe as 2 patas na paleta e ele barre. Sabe o que é barre? A gente fala, o elefante barre, é o grito dele. Quem aqui sabe imitar a voz do elefante? Canto não, a voz. O barrido do elefante. Alguém sabe?
Ou tem vergonha? Ninguém. Como que a gente vê nos filmes? Como que eles fazem? Muito bem. Você pode vir aqui fazer pra gente? Pode pra cá. Ele é corajoso. Parabéns para ele. Uma salva de palmas para ele. Faz para nós. De novo? Vai lá. Aí, muito bem. Outra salva de palmas. Ele é muito corajoso. E o elefante fez... Eu quero ser todo cinza, com orelhas rosadas. O João Grande falou, eu quero ver como que o artista vai pintar um animal tão grande. O sapo cururu ficou com tanto medo que pulou no meio da página. O tamanduá foi lá e pintou a sua língua de rosa. A siriema assustou tanto, ficou tão alegre, começou a cantar que até hoje ela grita. E a zebra falou, chega de bobagem. Para mim, monocromático. Eu quero ser preta e branca, listas pretas no meu pelo branco. E o artista foi atendendo. Depois chegou esse pássaro aqui e olhou, falou, o quê? Para mim, nada de cores. Eu quero ser chique, preto brilhante. Qual o nome desse passarinho? Não. Pássaro? Pássaro preto, muito bem. É parente do corvo. E aí ele mergulhou na tinta. Como é que chama essa tinta aqui? Nanquim preto. E saiu todo brilhante, com as penas todas brilhando. E aí chegou a vez da onça. A onça disse, artista, ela era muito delicada. Eu não vou escolher as minhas cores. Me pinte do jeito que quiser. E o artista falou, sente, feche os olhos e erga a cabeça. E a onça fechou os olhos, fez uma carinha assim. E o artista pegou. O artista pegou, molhou no amarelo, no dourado e foi lá e chacoalhou, chacoalhou a tinta na onça. Tá pensando que eu não tô te vendo? Olha lá, chacoalhou. Aí eu vou pintar. E aí, pegou aí? Quem mais consegue? Pronto, foi? Também não pintou aqui, não? Não pintou? E foi assim que ele fez. A Helena também não foi pintada. Ele chacoalhou o pincel e a onça ficou toda pintada. Ela saiu toda charmosa da página, falando, ai, mas eu gostei tanto. Agora eu me chamo Onça Pintada. Como é que a onça falava? Agora eu me chamo Onça Pintada. Muito bem. E aí chegou a Dona Arara, uma das maiores aves do Brasil. Ela disse, eu sou muito vaidosa, eu quero tudo. Eu quero amarelo, eu quero vermelho, eu quero azul, eu quero verde, eu quero dourado, eu quero branco, eu quero tudo. E a arara, muito estabanada, trombou com a paleta. As cores voaram nas suas penas. E até hoje, a arara é toda manchada, porque ela não conseguiu esperar a sua vez de ser pintada. Ela mesma escolheu as suas cores. E aí, a paleta se quebrou e fez craft, ploft, crack. Qual que é o som da paleta? Craft, ploft, craft. Vamos lá? Craft, ploft, craft. Como é que chama esses sons na língua portuguesa? Onomatopeias, tá? Onomatopeias faz os barulhos que as coisas fazem. Por exemplo, como que é o barulho do pássaro preto? Quem sabe fazer a onomatopeia do pássaro preto? Quem sabe assoviar? Isso é uma onomatopeia. Mas na hora de escrever, escreve fio, né? Isso é uma onomatopeia, tá? Como que é o barulho de um motor de um carro?
E como vocês escreveriam essa onomatopeia? Vrum, vrum. Barulho de carro. Vamos voltar para a nossa história? Quebrou a paleta. Craft, ploft, crack. E aí o urso pardo estava se pintando, ficou com a cabeça branca. E ele falou, ops, o que aconteceu? O pinguim de Magalhães ficou mal pintado. Ele ficou tão mal-humorado. Ele falou, como pode? Como pode? Um ser tão estabanado, onde chega, grita e deixa tudo estragado. E o pinguim de Magalhães ficou muito bravo e até hoje ele ficou meio branco, meio preto, mal pintado, porque a arara quebrou a paleta e ele não pôde se pintar. E aí foi chegando um passarinho, ainda em preto e branco. Ele olhou as suas peninhas, as suas asinhas e falou, acho que cheguei tarde demais. Ai, o que aconteceu aqui? Sabe aquele passarinho distraído? Aqui na escola tem alguém assim igual passarinho? Está acontecendo um monte de coisa e ninguém... eu não sei o que está acontecendo. Está lá no gol, vem a bola, só depois que a bola bate que viu que a bola chegou. Então, esse passarinho era muito distraído. Só que quem é distraído tem muitas ideias, tem vantagem. Depois eu vou te explicar, tá? Esse passarinho olhou para sua asa e falou, como pode? Eu não posso ficar sem cor. Ele levantou as páginas do miolo do livro e foi atrás do artista. Ele falou, será que não sobrou nem um pinguinho de nada de tinta? Foi atrás. Ele voou por um campus de buritis, que chama buritizal. Alguém já ouviu falar essa palavra? Quem já ouviu falar dessa palavra? É o nome do quê? Já viu no jornal? Vocês sabiam que aqui pertinho de vocês tem uma cidade que chama Buritizal? É? Você conhece? Eu nasci nessa cidade. Então, o passarinho passou por um campo de buritis e falou, nem um pinguinho de nada. E aí, ele saiu voando no silêncio e ficou muito triste. Não consigo encontrar o artista. Cada página que ele entrava, ele encontrava a página em branco. Ele não sabia que o artista só tinha ido preparar mais tintas. E aí, ele encontrou o jacaré. E ele falou, pronto, o jacaré está se pintando com a água suja dos pincéis. Não sobrou realmente nada para mim. E ele decidiu fazer uma pergunta, que vai ser o destino dele. Onde que se guardam as cores do mundo? O passarinho perguntou para o jacaré. Sabe o que o jacaré falou? Ho, 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 ho. O jacaré deu resposta? O que o jacaré falou? Ho, 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 ho. Riu na cara do passarinho. Porque quando a gente está com medo, quando a gente está assustado e vulnerável, as pessoas riem na nossa cara. Sabia disso? Alguém já viveu uma situação assim? Quando você está com medo, as pessoas começam a rir e debochar? Ainda bem que vocês não passaram por isso. E aí, o passarinho pensou, eu não mereço, aqui comigo, ó, tá terminando a história. Eu não mereço estar nas páginas deste caderno. E saiu chorando, cantando a sua tristeza da página do caderno. E aí, ele começou a perceber que quando ele cantava, uma cor amarela ficava ao redor dele. Ele falou, eu tenho uma voz, eu sei cantar. O microfone só quer que eu fique aqui. E um dia, ele falou, eu vou subir no mais alto monte, e eu vou agradecer o artista, porque mesmo que eu fiquei sem ser pintado, eu tenho o dom de cantar. E um dia, ele subiu na mais alta montanha e abriu bem o seu bico. E quando ele cantou, ele se pintou e todo o universo ficou iluminado. E o artista disse, o rouxinol descobriu o segredo da vida. E assim termina a nossa história. E aí vem o checklist do artista. Ele criou o reino
a lua, as estrelas, as plantas, os insetos, os mamíferos, os peixes, né? Vem o check do artista. E aqui vem páginas com os nomes comuns e os nomes científicos de todos os animais que aparecem na história. Vocês foram privilegiados e descobriram pela contação que o nosso passarinho é o roxinol, mas os outros alunos terão que pesquisar. Aqui os agradecimentos, aqui sou eu, a ilustradora, a Juliane Cimiso, foi a ilustradora desse livro. Ela é entomóloga, ela estuda insetos, e bióloga, ela estuda a nossa fauna, a nossa flora brasileira. Tá? Então, ela desenhou lindamente este livro, e novamente a ficha catalográfica, os patrocinadores, e esta imagem aqui, a Juliane foi no zoológico de Curitiba, e tudo que ela encontrou no chão, ela pôs sobre a mesa. Isso aqui é uma fotografia, tá? De tudo que ela encontrou no chão, que conversava com o nosso livro. E assim, terminou o nosso conto, o Caderno de Artista. Agora vocês podem bater palma bem alta.